A camisa 10 do Flamengo é pesadíssima. Isso se deve muito ao grande gênio da bola Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico. Após a aposentadoria de Diego Ribas e a saída polêmica do Gabigol, hoje ela pertence ao Arrascaeta. Por sinal, ele está cuidando muito bem do número. Apesar de não ter ido muito bem no Super Mundial, ele faz uma temporada muito boa em 2025. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, inclusive. Mas ao longo deste século, o Flamengo nem sempre teve grandes jogadores envergando a 10 rubro-negra. Eu estava lendo uma reportagem no ge.com e eles apresentaram uma lista de todos os camisas 10 do século XXI do Flamengo. São mais de 30 jogadores que vestiram esse manto desde 2001. Alguns brilharam, outros decepcionaram. Mas a pergunta que fica é: você lembra de todos esses nomes? Então vem comigo que eu vou te relembrar alguns deles, aqui no Crônicas da Bola. Mas antes de começar, já vou pedir aquele super apoio. Se inscreva aqui no canal do Crônicas da Bola. É rápido, é de graça, ajuda muito a gente a seguir produzindo conteúdos de qualidade aqui pra vocês. E também, se você achar ao final do vídeo que eu mereço, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e vamos ao assunto do vídeo. No Flamengo, vestir a 10 é quase como assumir o trono. A camisa eternizada por Zico virou um símbolo de genialidade, mas também um fardo. Desde a virada do século, essa numeração peregrinou por mãos talentosas e por apostas também muito mal sucedidas. Nem sempre deu certo. E só 2 estrangeiros conseguiram de fato se destacar com ela, que foi o Petkovic e agora, muito provavelmente, a Arrascaeta. Eu digo provavelmente porque ele só começou a usar essa camisa no começo dessa temporada de 2025. Em 2000, o Petkovic chegou do Venezia com moral e personalidade. Até então, naquele momento da carreira, o Petkovic já tinha passado pelo Real Madrid e já tinha feito sucesso aqui no Brasil pelo Vitória. E foi com a 10 que em 2001 ele fez o gol antológico, o gol de falta mais emblemático do século para o flamenguista. Aquele no ângulo aos 43 do segundo tempo contra o Vasco no final do Campeonato Carioca, que rendeu o tricampeonato estadual para o Flamengo. Vai caminhando, o árbitro Léo Feld motoriza, Tavinha Pet apontou, atirou, entrou! Gol! A 10 parecia estar em boas mãos, mas essa estabilidade durou pouco. Em 2002, com problemas com a diretoria, Petkovic começou a negociar uma saída do Flamengo. E nisso o Flamengo viu uma oportunidade de contratar Juninho Paulista do Atlético de Madrid por empréstimo. Só que acabou que o Petkovic não saiu do Flamengo, ele ia ser emprestado pro Corinthians e acabou ficando, então o Flamengo meio que teve 2 camisas 10 assim, vamos colocar dessa maneira. Então o Juninho ficou jogando com a camisa 8 e o Petkovic com a 10, mas depois de alguns meses o Pet saiu para o Vasco e aí o Juninho assumiu a 10. Só que o Flamengo perdeu o Juninho Paulista logo depois também, e aí ficou sem os 2 camisas 10. Daí pra frente começou um revezamento muito agitado da camisa 10, começou a passar por várias promessas da base, vários jogadores novos, e aqui eu incluo, por exemplo, o Caio Ribeiro, ele mesmo, o comentarista. Na época ela só chamava de Caio mesmo, ele teve essa responsabilidade de usar a 10 em alguns momentos. Nós tivemos também alguns jovens ali como o Wendel, o Felipe Melo, ele mesmo, aquele volante lá, ele jogou como meia quando subiu das categorias de base do Flamengo. E ele também usou a camisa 10 por um tempo, mas logo depois passou para outro, que passou para outro e assim por diante. Logo depois, a camisa 10 parecia que tinha encontrado o dono, que era o Iranildo. Ele que fez muito sucesso no rival Botafogo, mas no Flamengo ele não conseguiu manter o ritmo que ele tinha em outros momentos. Quando ele era mais novo, era um meio armador e bem ofensivo, mas acabou que no Flamengo ele oscilou bastante. Teve bons momentos, mas também teve muitos maus momentos e acabou não dando sequência ali com a camisa 10 por muito tempo. Então o Flamengo foi pro mercado atrás de um novo 10, e ele chegou com o status de titular, e se trata deles, Lopes, mais conhecido como Lopes Tigrão. Ele que vinha de boas temporadas pelo Palmeiras, sendo artilheiro até da Libertadores em 2001, chegou como uma solução, mas infelizmente não deu muito certo também no Flamengo. Logo depois de Lopes, chegou um cracaço,
O camisa 10 do Flamengo foi o Felipe. Sim, o ídolo do Vasco, jogou no Flamengo. Ele veio diretamente do Galatasaray da Turquia, ele já estava fora do país em um tempo. E apesar de ser ídolo do Vasco, ele atuou muito bem no Flamengo. Ele não jogava mais de lateral esquerdo, ele atuou como meia. Ele armava muito bem as jogadas, era um cara muito cerebral. E ele foi destaque da campanha do título carioca ali de 2004 em cima do Vasco, né? O time do coração dele. É bom lembrar que até aquela época a numeração aqui no futebol brasileiro não era fixa, então na ausência do camisa 10 ele acabava ficando para outros jogadores. Então nesse período aí nós tivemos Igor Cearense, Ian e até o Jonatas. Mas no final de 2004 Felipe saiu e novamente a camisa 10 se tornou um peso no clube. Então, a partir de 2005, a camisa 10 aí peregrinou mais uma vez. Nós tivemos o meia Caio, que veio da Coreia do Sul, fez poucos jogos. Nós tivemos também o prata da casa, Felipe Gabriel. Esse jogou bastante até com a camisa 10, mas na maior parte do tempo ele era reserva. Nessa época, o Renato Abreu, que fez história com a camisa 11, também jogou várias partidas com a camisa 10. Naquele ano, o jogador que mais usou a camisa 10 foi o Souza. Ele veio direto da Rússia, de um time chamado Krylia Sovetov. Ele tinha a confiança dos técnicos que passaram naquele período, mas infelizmente ele não rendeu. Inclusive, só fez 2 gols em 25 jogos. Já em 2006, quem chega para pegar a camisa 10 no começo da temporada? Ele, Diego Souza, que já passou por todos os clubes do Brasil. Na reportagem do GE, eles falam que o Flamengo tentou contratar o Rivaldo naquela época, mas só sobrou a jovem promessa que já tinha saído do Fluminense, passado pelo Benfica e estava voltando ao Brasil naquele ano. Não jogou muito o Diego Souza com a camisa 10 e naquele mesmo ano nós tivemos um dos nomes mais modestos dessa lista, que se chama Walter Minhoca. Quem não lembra do Walter Minhoca e do pacotão do Ipatinga que o Flamengo trouxe junto com o Ney Franco? Aquele pacotão não rendeu nada pro Flamengo, o Walter Minhoca acabou ficando aí na mente dos torcedores rubro-negros até hoje, e ele saiu com incríveis 0 gols com a camisa 10 do Flamengo. Mas naquele período também estava despontando uma jovem cria ali da Gávea, que se chama Renato Augusto. Ele mesmo que virou ídolo do Corinthians no futuro, mas naquela época ele surgia como uma grande promessa ali da categoria de base do Flamengo, e ele inclusive jogou com a camisa 10 na final da Copa do Brasil contra o Vasco daquele ano, e ele foi o dono da camisa até o 2008, quando ele saiu para o Bayer Leverkusen da Alemanha. Ele foi bem no Flamengo, mas durou pouco. Outros que chegaram a usar a camisa naquele período também tem história aqui no futebol. Um que é o Maxi Biancucci, que ficou conhecido aqui no Brasil como primo do Messi, que jogou por vários times aqui do país, mas ele começou a empreitada aqui no Flamengo. Ele jogou alguns jogos com a camisa 10. E também o Marcinho, que também fez história no Flamengo com a camisa 22. Ele também vestiu a camisa 10 em um jogo. E aí, de 2008 a 2009, nós tivemos 2 jogadores ali que vestiram a camisa 10 antes do Adriano desembarcar para o Campeonato Brasileiro de 2009, né? Que a gente já vai chegar lá. Um foi o Sambueza, o argentino, que veio com pompa de titular, de craque, não jogou nada, fez 7 jogos e nenhum gol. E depois veio o Zé Roberto. Ele jogou bem no Flamengo, mas ele só fez sucesso mesmo depois que ele mudou de número para o número 26. Porque logo depois que começou o Campeonato Brasileiro, a camisa 10 foi para quem? Me diga você. Adriano Imperador. Depois da confusão do Imperador de sair da Inter de Milão, ficar um tempo desaparecido, ele voltou ativa no Flamengo e ele começou a jogar com a camisa 9. Na verdade, o primeiro jogo ele até usou a camisa... primeira numeração que ele teve com o profissional, que era 29, e depois ele começou a usar a 9. Mas aí ele pediu a 10 e depois disso, meu amigo, fez chover no Campeonato Brasileiro, levando o Flamengo ao grande título de campeão daquele ano. E é bom lembrar que o Petkovic tinha voltado ao Flamengo aquele ano também, mas ele acabou usando a camisa 43, em referência àquele gol contra o Vasco na final do Campeonato Carioca em 2003.
E depois, meus amigos, como é que faz para substituir um imperador? Em 2011, desembarca Ronaldinho Gaúcho. O bruxo voltou do Milan da Itália, voltando pro Brasil, deu um chapéu no Palmeiras, deu um chapéu no Grêmio e acertou com o Flamengo. Foi uma verdadeira festa quando ele desembarcou na Gávea. Tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão. Mas o saldo no final ficou um pouco manchado, porque apesar de ele ter feito 28 gols em 74 jogos e muitos dribles espetaculares, ele só conquistou o campeonato carioca, né? E saiu brigado com a diretoria, cobrando salários atrasados, enfim, foi bem feia a saída dele. E dali ele foi pro Galo e, enfim, a história você sabe. Mas convenhamos, né? Quem não queria ter o Ronaldinho com a camisa 10 do seu time? Por mais que ele não estivesse no auge, ele sempre entrega divertimento e golaços. Depois que o Ronaldinho saiu, aí nós tivemos Carlos Eduardo, aquele que começou no Grêmio, não deu certo. Nixon usou a 10 também, não jogou nada. Rodolfo, que subiu da base, também não jogou bem. Naquela época, quem ficou mais tempo foi o Carlos Eduardo com a camisa 10 mesmo. E apesar de ele não ter ido muito bem no ano todo ali, ele fez um gol importante na Copa do Brasil, que ajudou a eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final. Então ele ficou marcado sua passagem por causa disso. Outro que foi contratado um pouco depois ali foi o Lucas Mugni. O argentino era uma promessa ali do seu país, mas não rendeu nada no Flamengo. Passagem totalmente esquecível. E aí o Flamengo voltou ao mercado e trouxe Ederson, ele que vinha diretamente da Lazio da Itália, tinha feito sucesso também na França. Ele sofreu muito com questões físicas, se machucou bastante e só rendeu 39 jogos e 4 gols no período. Aí em 2016 a camisa 10 finalmente pôde descansar e parou de pular de colo em colo. E foi para ele, o Diego Ribas. Ele até começou sua passagem no Flamengo com a camisa 35, né, porque o 10 já era o Ederson, mas depois que o Ederson saiu, ficou para ele. Então, de 2017, 2018 até 2022, quando ele se aposentou, a camisa 10 foi toda dele. E aí ele teve os melhores números de um camisa 10 nesse século. O meia fez 289 jogos, 44 gols e conquistou 12 títulos. 4 cariocas, 2 Libertadores, 2 Brasileirões, Supercopa, etc. Foi extremamente campeão. Então, ele foi o cara que mais honrou a camisa 10 aí em termos de números nesse século. A gente jamais pode esquecer do Adriano, obviamente, que fez chover em 2009, mas falando só de números, o Diego passa muito na frente. E quando ele se aposentou, o natural seria passar a camisa 10 pro Arrascaeta, que é de uma posição ali de craque, de meio armador, mas Gabigol pediu a camisa e a diretoria deu. Quando o Diego se aposentou, inclusive fez uma cerimônia de apresentar a camisa para a torcida e passar para o Gabigol. Só que essa passagem de camisa para o Gabigol pareceu uma maldição. Porque em 2023, quando ele começou a jogar com a camisa 10, meu Deus do céu, ele parou de fazer gol, parou de jogar bem, e inclusive teve polêmicas com antidoping, enfim. 2023 o Flamengo não ganhou nenhum título. E para fechar com chave de ouro essa camisa 10 do Gabigol, ele perdeu o direito de usá-la quando vazou uma foto dele com a camisa do Corinthians. Aí a diretoria, como punição, tirou a camisa 10 e ele passou a usar a camisa 99. Agora sim, em 2025 a camisa 10 está em boas mãos e está sob responsabilidade de Jorjan de Arrascaeta. Ele começou bem esse ano, é um dos artilheiros aí do Brasileirão, como eu já disse, e um dos maiores assistentes aí da competição. O Super Mundial não foi tão bem, mas ele é muito craque. Acho que depois de mais de 30 nomes aí que passaram nesse período, a camisa 10 pode descansar na mão de quem merece. E você, torcedor rubro-negro, já pode confiar que a 10 caiu bem no Arrascaeta até aqui? Já são 7 meses aí de camisa 10, né? Mas eu acho que a mística da camisa não vai atrapalhar o Uruguai.
Deixa aqui nos comentários, compartilha com a galera e, claro, se inscreva no canal do Crônicas da Bola. Curta muito, dê muito like nesse vídeo aqui, acesse outra conta e dá mais um like aqui que vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui e até a próxima.